glorificado. Caríssimos irmãos e irmãs, amados em Cristo Jesus, que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor eterno do Deus Pai Todo-Poderoso permaneça sobre cada um de vós para sempre. Amém. Me encontro nesta manhã com essa saudação gloriosa da paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que diz assim: a paz de Deus excede todo entendimento. E a paz do Senhor Jesus Cristo, porque quando ele entrou no cenáculo, que estavam todos ali reunidos, ele soprou sobre eles e disse desta maneira: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por isso, irmãos, diante das situações da vida, nós não devemos nos atemorizar, ficarmos preocupados, porque sabemos que temos um amigo fiel que nos guarda. Espero que você que esteja ouvindo este vídeo possa me ajudar no canal, na divulgação do meu canal. Não para exaltação humana, porque eu não sou nada, nem tenho nenhum tipo de diferença, irmãos, entre vocês, meus inscritos. Somos iguais e amo vocês de um coração sincero, sem nenhuma demagogia. Todavia, irmãos, sinto-me na responsabilidade de dizer que amo a todos vós. Para mim, irmãos, a maior alegria é ter pessoas que às vezes eu nem conheço, mas que se lembram de mim nas orações. Então eu tenho um carinho muito especial por todos aqueles que se inscrevem no meu canal, por todos aqueles que comentam, que dão like, e até aqueles que dão dislike, eu não desprezo, irmão. A única coisa que eu não gosto é que me xinguem, não é? Isso aí é normal. Ou que venham com ironias, essas coisas que não são de Deus, não é? Essas coisas nós temos que ser claros e objetivos. Eu, quando não gosto de uma comida, eu não como, mas também não falo mal. Por isso estou aqui para agradecer a vocês, a audiência, os inscritos. É um agradecimento que eu faço de todo o meu coração, certo, irmãos? Ontem fiz uma oração filmada para todos vocês. E agora hoje Deus me traz em frente, irmãos, de nós lermos no capítulo 3 do Evangelho de Lucas. Mas nós vamos ler apenas o versículo 21 em diante. 3 de Lucas, versículo 21 em diante. O batismo de Jesus. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Somente até aqui, irmãos. O Filho de Deus, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus. Aquele que veio para nos resgatar das mais terríveis correntes, os cordéis da morte. Para quem não sabe, irmão, o que é um cordel da morte, você não precisa acreditar no que eu vou te dizer. Mais uma vez, eu não me lembro se foi numa visão ou num sonho, faz muito tempo. Mas foi um sonho, se foi um sonho espiritual. Mas eu não posso afirmar porque faz muito tempo, irmãos. Mas me veio agora em frente, eu estava meditando nisso. Eu vi aquelas cordas de uma maneira que eu nunca tinha visto na minha vida, irmão. Maiores do que aquelas cordas que... mais fortes do que aquelas cordas que amarram embarcações gigantescas. É uma coisa tremenda, irmão. Uma coisa assim que não dá para explicar, irmão. Assim, falando. E uma voz falou: esse é o cordel da morte. Para vencer, para quebrar ele, só o Senhor Jesus. Só o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus venceu esse cordel, quebrou esse cordel, venceu a morte. Porque ali, sendo batizado, irmão, conforme o batismo do arrependimento, embora ele não tinha com que nada que se arrepender, irmãos, ele deixou um exemplo claro para nós,
que se ele fez, sendo ele o Filho de Deus, nós teríamos que fazer também. Eu particularmente creio assim. Cada um pense da maneira que quiser. Eu não quero obrigar ninguém a crer da forma que eu creio. Mas o Senhor Jesus Cristo, irmãos, independente de qualquer coisa, ele foi, é e será o maior homem do universo. Não existe outro. O Deus eterno é o único Deus, irmãos. O seu tamanho, a sua capacidade, o seu poder. Muitos dizem que o universo é infinito. Os irmãos sabiam? Mas eu estava orando a Deus, eu não sei se vocês vão acreditar, mas Deus me visitou e colocou no meu coração que o universo é finito. O único ser infinito que existe é Deus. É um ser que nele existe tanto amor, irmão, tanto amor, que não dá para mim explicar o amor que ele tem. Não tem como eu explicar. E ainda pessoas acham que, mas ele mandou destruir tal cidade, destruir tal cidade. Irmãos, tudo tem um porquê. Que nós, na nossa qualidade de ser humano, não conseguiríamos entender o raciocínio de Deus. Porque para Deus tudo é passado. Aí você me explica, como que para Deus tudo é passado? Porque tudo que nós passamos, Ele já sabe que nós vamos passar. Ele já sabe como começou e já sabe como vai terminar. Ele é eterno. Ele conhece o nosso futuro. Ele sabe dos nossos sentimentos, das nossas razões, das nossas compreensões, dos nossos erros, dos momentos em que nós muitas das vezes falhamos com Ele. Se Ele fosse levar em conta, pecamos às vezes contra Ele, porque muita gente pensa que pecado é só aquele pecado de cunho sexual, e não é, irmãos. Nós pecamos todos os dias, num pensamento, numa palavra, num agir, até num olhar. Mas essa misericórdia infinita que está em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que abrange, irmãos, todos os limites da nossa alma, todos os espaços vagos do nosso ser, quando nós o recebemos como nosso Salvador e cremos nele, faz com que nós nos sintamos protegidos, guardados. E muitas das vezes, mesmo passando por enfermidades, tribulações, dificuldades materiais e outras coisas mais, sabemos que ele, quando estava dentro daquele Rio Jordão junto com João Batista, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. Coisa mais linda, irmãos. E uma voz do céu se ouviu: este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Quer dizer, em ti, meu filho, eu tenho alegria, eu tenho prazer, porque tu nunca me deixou envergonhado nas situações adversas. Eu sei que você não vai me decepcionar na missão que eu estou te dando. Coisa linda, irmãos, saber que aquele que vai numa missão não decepciona aquele que o enviou. E assim somos cada um de nós. Às vezes Deus nos envia em algum lugar e às vezes até decepcionamos o Senhor, mas pela misericórdia de Cristo, Jesus, de nosso Senhor Jesus Cristo, nós alcançamos a misericórdia, porque Ele, irmãos, é a razão de tudo que nós fazemos. Pelo menos, irmãos, tudo que eu faço na minha vida espiritual, na minha vida material, embora já fui condenado por muitos não gostam de mim, eu sei, por eu não ter feito nada, apenas por eu estar pregando aqui nesse canal, muitos já falam de mim. Quando eu faço uma oração, às vezes filmada, irmãos, vocês nem imaginam quantos que me criticam, dizem que não pode, que isso está errado. Mas esses comentários eu não quero deixar aqui no meu canal. Que esses que assim pensam, que se retirem do meu canal, porque eu não estou aqui para agradar pessoas. Eu estou aqui para agradar a Deus e para agradar os meus amados inscritos,
que eu amo de todo o coração. Tem muitos inscritos aí, irmão, que eu nunca vi. Mas eu tenho um amor tão grande, tão grande, tão grande. Já falei para minha esposa, ela entende. Não é um amor carnal, não é nada de carne. Tem pessoas que a gente pega amor. Por exemplo, tem uma pessoa aqui que eu tenho, assim, como que eu posso dizer para vocês? Uma certa afinidade. Por quê? Eu não sei. É uma afinidade espiritual, é algo puro. Ainda há pouco estava meditando nisso. Algo puro. A gente vê que a pessoa tem um coração puro, irmãos. Um coração humilde. Este é o amor sem maldade, amor sem preconceito, sabe? Não é um amor carnal, um amor que só deseja aquilo que é da carne, porque a carne acaba, irmãos. A pessoa, hoje ela é nova, amanhã ela fica velha, o cabelo fica branco. Você está entendendo? E se aquele que estiver firmado no amor, estiver nesse amor carnal, chega um momento que ele se enjoa, que ele enjoa da pessoa, que ele se acostuma, começa a ter uma vida como se fosse dois estranhos. E não é esse amor que nós temos que cultivar. O amor de Cristo, irmãos, é um amor que nos faz ficar entranhados um no outro, no espírito. Porque a carne se corrompe, a carne se acaba. Mas quando o Espírito Santo desce sobre nós, irmãos, somos agraciados de Deus. Ó agraciado de Deus, ó agraciada de Deus. Não importa que alguém te desprezou, não importa que alguém te jogou fora. Eu quero dizer para vocês que são desprezados, que são maltratados, que são às vezes lançados fora por alguma instituição, por causa de algum motivo, que às vezes até mesmo foi ocasionado pela tua fraqueza, pelo teu pecado, mas não existe dentro desta instituição ou desse lugar que você está se reunindo um amor puro e sincero que possa te abraçar e dizer: não, nós vamos tentar te levantar, nós não estamos aqui para te derrubar, aconteceu, vamos tentar ajudar para que você possa ser novamente erguida, porque o nosso desejo é que todos se salvem. Nós temos que fazer o possível e até o impossível para não deixar um irmão, uma irmã na metade do caminho. Irmãos, eu já participei, não estive em guerras, mas eu já estive em lugar de guerras, certo? Já vi com os meus olhos como se age dentro de um combate, porque eu estive no meio de um combate, certo? Que não houve, eu não sofri nada, vamos dizer assim, apenas me apontaram uma metralhadora na minha cabeça, mas graças a Deus não dispararam e eu estou aqui. Cercaram o nosso veículo, soldados, mas eram soldados muito experientes, soldados que merecem o nosso respeito. Esses soldados, não vou falar o país, mas eles foram até gentis. Esse soldado foi até gentil comigo e ele tinha razão de apontar a arma para mim, mas eu percebi que ele não estava com a mão no gatilho, irmão. Ele apenas apontou e deixou a mão fora do gatilho. Ele só iria colocar a mão no gatilho se eu reagisse. Logicamente, eu pedi licença em inglês, levantei a minha mão devagar e mostrei meu passaporte. Ele verificou minha documentação e me liberou e ainda me deu um conselho: sai daqui porque vai ter confronto. É verdade, escutei barulhos de granadas, essas coisas todas, logicamente que Deus me deu uma habilidade e eu saí dali rapidamente pelo deserto e Deus me guardou. E foi difícil porque tive que atravessar uma parte do deserto para poder furar o bloqueio do exército. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, que ali eu vi a mão de Deus nos guardando, nos protegendo, nos livrando. Nós não estávamos ali para combater ninguém, para brigar com ninguém. Nós fomos levar uma arma que se chama amor para alguém que precisava, irmãos. Quanto você ganhou para fazer isso? Nada. Quanto que a igreja patrocinou a sua viagem? Não patrocinou nada, irmão. A única coisa que eu pedi foi a oração. Teve algum irmão que te ajudou? Sim. Teve dois ou três irmãos que me ajudaram. Mas eu também tive que eu mesmo me ajudar com a ajuda de Deus, porque não ia ser suficiente o que eu tinha.
o que foi me dado. Mas não foi a instituição, graças a Deus. E eu quero agradecer a Deus por isso também, porque ninguém podia me acusar em nada. Ah, tá indo lá para passear ou para ficar nos melhores hotéis. Mentira, irmão. Eu fiquei no lugar mais barato que tinha. Eu não estava ali para fazer turismo. Se bem, irmão, que nos momentos que eu tinha oportunidade, que eu não estava no deserto, que eu não estava lá nos lugares onde estavam os irmãos pouquinhos menos favorecidos, eu aproveitei sim um dia ou dois da viagem, os 2 últimos dias, eu falei, agora eu vou tirar para mim. O que mal há nisso, irmãos? Aí tiramos fotos em lugares turísticos, onde não havia guerra. Não vi mal nenhum nisso, afinal de contas eu já tinha feito aquilo que Deus havia me mandado. Mas, irmãos, eu recebi um comentário de uma pessoa que disseram assim, eu não vou falar o nome da pessoa, mas disseram assim, tal igreja cortou a asa dele, agora já está arrumando outro lugar para alguém pagar as viagens dele. Irmão, uma pessoa totalmente ignorante, que nem me conhece direito, irmãos. Eu nunca fui custeado para fazer viagens internacionais, nunca, estou falando perante Deus. Se alguém me ajudou, foi alguém do lado de fora da instituição. Até pessoas, me perdoem, que eram espíritas vieram me ajudar. Eu me lembro que uma médica onde eu trabalhava, irmãos, na clínica, uma vez eu estava falando com um doutor, com um ancião de uma denominação. Eu estava indo para aquela cidade, mas eu sempre comunicava a ele. Ele ficava triste porque ele sabia que eu não estava indo com coleta e estava ajudando muito ele. Ele falou, você está me ajudando muito. E você já vai lá, olha, você está autorizado por mim para fazer batismo, santa ceia, o que Deus mandar, você faz tudo que Deus mandar. Eu falei, tá bom, irmão, mas o irmão é muito querido, eu gosto dele até hoje, tá, irmão? Não posso falar dele. Eu não vou falar o nome dele aqui para não deixá-lo em apuros, né? Porque eu sei que se falar o nome dele, a instituição pode chamar-lhe atenção, mas ele sabe, se ele ouvir esse vídeo, que ele é responsável por aquela nação, lá por aquela igreja, daquela denominação, porque o responsável pela nação é Deus, irmão, mas eles acham que são donos das nações agora. Todavia, irmãos, esse caríssimo ancião, esse caríssimo irmão, que até hoje eu considero e respeito, ele sempre me apoiou, irmão, sempre me apoiou. E muitas das vezes ele não podia me dar coleta, mas ele arrumava alguma pessoa e falava, ajuda esse irmão aí que ele está indo lá sem coleta. Às vezes eu ganhava ali uma importância, não para mim, porque eu confesso para os irmãos que tudo que eu levava, irmão, ainda era pouco diante da necessidade que eu via. Eu ficava admirado de ver pessoas que iam para aquele lugar apenas para fazer turismo em lugares que não há perigo, sabendo que nas regiões mais perigosas existem filhos de Deus e filhas de Deus que nunca receberam uma visita de uma, vamos dizer assim, de uma caravana daquelas, porque para começar seria um risco. Eu acho até que não deveria receber mesmo, tem que ter prudência. Porque quando nós entrávamos lá, existia uma placa muito grande que dizia: nós não nos responsabilizamos mais pela sua segurança ao passar por essa placa. E nós passávamos ainda com um carro israelense, irmão, num lugar que não era... Para os irmãos terem uma ideia, uma vez nós estávamos dentro de um carro e uma criança com isqueiro, irmão, quando nós estávamos passando na fronteira, na Border Patrol, que chama, para entrar novamente no território israelense, aquela criança veio com isqueiro perto do tanque de combustível para querer pôr fogo no carro que nós estávamos, mas Deus nos guardou. Isso foi uma primeira viagem que eu fui com outras pessoas, mas em outras viagens também passamos apuros. Por que, irmão, que nós fizemos tudo isso? Porque nós sabíamos que o Espírito Santo, que desceu sobre o Senhor Jesus em forma corpórea de uma pomba, estava sobre nós. Tenha certeza que nos momentos difíceis da tua vida, o Espírito Santo te selou já com o selo da crença em Jesus Cristo. Há como que eu posso dizer, um costume nosso, que viemos de uma denominação, falou que Deus selou esta alma com o Espírito Santo. Irmão, isso é um costume, às vezes nós falamos isso. Peço que os irmãos não nos critiquem quando os irmãos ouvirem isto, irmãos, porque é um costume.
Nós cremos que todo aquele que crê em Jesus Cristo e que recebe o Senhor Jesus como seu Salvador já é selado com o Espírito Santo de Deus, da promessa da salvação. Mas eu também creio nos dons espirituais, que são os dons das linguagens, os dons da revelação, os dons da visão. Eu não posso dizer que não creio. Eu me lembro que uma vez em uma igreja, irmãos, eu estava precisando ir num lugar, lá nesse lugar mesmo, nesse país, e eu queria uma confirmação clara. E levantou um senhor muito simples e humilde, irmãos. E ele, ao testemunhar, começou a falar coisas sem coisas, a igreja parece que não estava entendendo nada, mas Deus falou no meu coração, fique atento ao testemunho desse irmão, porque através desse pequeno, que eles acham pequeno, que eles acham que é ignorante, que eles acham que não sabe falar, é dele que eu vou usar para falar com você. Não é da pregação da palavra da boca do ancião, mas é dele. E eu fiquei prestando atenção, irmão. E todo mundo começou a clamar a Deus, e eu fiquei ali prestando atenção. De repente, do nada, irmãos, ele parou e falou assim, ó, Halá Salamud, Halá Salamud. Quando ele falou isso, irmão, eu podia já ir embora para casa. Sabe por quê? Os irmãos vão entender. Porque o nome do bairro, aonde eu tinha que ir naquela cidade, se chamava Halá Salamud. Os irmãos estão entendendo, irmão? Por isso nós não devemos desprezar nenhum dom, irmão. Nós temos o selo do Espírito Santo. Quanto aos dons de Deus, nós temos que ter respeito. Agora, se o irmão crê ou não crê, se o irmão está aceitando o conselho de uma denominação, se o irmão não está, se o irmão tem algum líder que você respeita ou que você não respeita, isso para mim pouco me interessa, irmão. Eu quero que você se salve. Se você acha que você tem autossuficiência dentro da Bíblia para se manter isoladamente, sem ter uma pessoa que você possa também compartilhar os teus sentimentos, você diz, eu só compartilho os meus sentimentos com Jesus Cristo. Tudo bem. Mas o homem, o ser humano, irmãos, eu quero te deixar bem claro, ele nasceu, Deus criou ele para viver em comunidade. Porque senão Deus só deixaria Adão e Eva, ele não teria filhos. Deus não criaria uma nação como criou Israel, certo? Deus não formaria um povo, que foi Israel, que é o povo de Deus. Muitos pensam que nós os gentios, vamos dizer, os gentios somos povo de Deus. Não, nós não somos povo de Deus, nós somos enxertados na videira. Para se tornarmos povo de Deus, precisa ouvir Jesus Cristo. A Ele é o mérito e a misericórdia de nós termos esse nome. Porque nós não nascemos em Israel. Irmãos, então temos que ter cuidado e procurar entender nas Sagradas Escrituras que o Senhor Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Nós não precisamos ter, é claro, um líder para ser o nosso mediador. Mas é tão bom quando a gente tem alguém que nós podemos contar, podemos orar juntos, podemos ter comunhão com ele, não é? Então eu não vejo necessidade de nós atacarmos aqueles que creem em alguma coisa. Eu acho que nós temos que ter cuidado nas nossas palavras para que através delas, irmão, não adianta nada eu tirar alguém de um sistema religioso e não dar para ele alguma esperança de alguma coisa que ele possa se agarrar. É a mesma coisa que você está vendo uma pessoa numa jangada, que parece que não vale nada, mas ela está na jangada. Daqui a pouco você vai, arranca ela da jangada e joga ela no rio. O que adiantou? Você fez o que por ela? Você não fez nada. Você apenas jogou ela no rio, ela vai morrer afogada. Então, irmão, quando Deus nos dá de explicar a respeito do sistema religioso, nós temos que também colocar alguma coisa para que essa pessoa não venha desfalecer na fé em Cristo. Porque nem todos têm a mesma estrutura. Eu, por exemplo, irmão, posso fazer culto na minha casa. Eu faço. Eu posso agora aqui abrir um culto sem ter ninguém aqui. Eu sei que o Pai, o Filho e o Espírito Santo está aqui, eu não vou estar sozinho. E eu creio no que eu vou ler e creio que Deus vai falar comigo através da Bíblia. Mas não são todos assim. Então, irmão, se você não concorda, por isso que às vezes eu digo assim, ó, se você não está contente num lugar, vai para outro.
Eu, por exemplo, não preciso ir para outro, não é que eu sou melhor. Eu já estou livre de qualquer instituição. Eu creio em Jesus Cristo, mas tem pessoas que precisam estar ligadas em alguma coisa. Ligadas em Jesus Cristo e ter pelo menos companheiros que o ajudem, não apenas que critiquem, que joguem fora. Eu acho muito bonito eu acompanho vários canais de irmãos críticos, irmãos, e sou inscrito e amo eles, porque eles falam coisas coerentes, coisas que são verdadeiras. Não condeno de forma alguma. Eu não tenho nada que condenar ninguém, eu não sou juiz, irmão. Mas a única coisa que eu não concordo é você tirar a pessoa de um lugar, jogar a pessoa no mar, sem dar um salva-vida para ela. E agora, para onde eu vou? Ah, se vira, clama a Deus aí que Deus vai te mostrar. Não é assim. Nós temos que dar uma esperança. Não, irmão, agora você está aí, clame a Jesus Cristo, o Senhor Jesus é o teu salva-vida, fique nele, ele vai salvar você. Nós temos que ter essa palavra, firmar a pessoa em Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Ah, eu não estou mais ligado à denominação, eu não estou mais ligado a isso, eu não estou mais ligado àquilo, eu não recebo ordem de ninguém. Tudo bem, você tem essa estrutura, mas o outro não tem, irmão. Nós não devemos ser egocêntricos. Sabe que a pessoa é egocêntrica? Que se centraliza em si próprio. Nós temos que pensar nos outros. O maior mandamento que o Senhor Jesus deixou, que se resume todos os mandamentos, foram esses: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então eu não sei porque estou gravando isso, porque tem irmãos que muitas das vezes, irmãos, ele fala uma verdade, mas não dá um escape para a pessoa. E isso não é bom, irmãos. Se eu ensino uma verdade, olha, Babilônia, a Babilônia, sai de Babilônia, povo meu, foge daí, foge das instituições humanas, foge das regras humanas, busque a palavra só em Jesus Cristo, creia na Bíblia, busque nas coisas de Deus espiritualmente, mas eu tenho que ter uma postura para mim. Se a pessoa chegar para mim e falar, irmão, mas eu creio em Jesus Cristo, e agora? O que eu faço? Eu quero me batizar. Muitos acham que não precisa mais se batizar. Bom, irmão, isso é um pensamento seu, mas do outro não. Custa alguma coisa alguém batizar ele lá no mar ou no rio? Vai arrancar algum pedaço? Está fora do que está escrito na palavra? Presta atenção, irmão. Vamos ajudar. Vamos dar uma porta de escape. Uma pregação. Por exemplo, por que eu faço pregação aqui? Eu poderia somente criticar, porque eu tenho muito para criticar muita coisa do que muitos que criticam. Me perdoe de falar assim. E eu não sou contra críticos, de forma alguma, muito pelo contrário, eu acho que tem que criticar mesmo, porque assim vai abrindo os olhos das pessoas. Não sou contra nenhum. Eu só sou contra deixar uma pessoa em confusão. Que daí as pessoas Quantos que já me ligaram, certo, irmão? Porque estão em confusão, por causa que ouviram coisas que realmente, se você for na exegese bíblica, se você for na escatologia, você vai ver que aquilo não tem nenhum fundamento. Certo, irmãos? Nós temos que nos basear nas escrituras. Ah, mas a escritura já foi... os homens já colocaram a mão, já isso, aquilo. Irmão, não é bem assim. Você está muito enganado, não é bem assim. Existem muitas escrituras que nós temos todo o respaldo correto. Se você pegar uma escritura em hebraico, tá? O Novo e o Velho Testamento em hebraico, como eu tenho ali, escrito em hebraico, você vai ver traduções que não é que é perfeita, porque nenhuma tradução vai ser perfeita, irmão. Sabe por quê? Você não vai achar tradução perfeita, porque na cultura, imagine uma cultura milenar, certo, irmão? Cultura milenar. E você vem agora com uma linguagem, eu estou aqui no Portugal, uma linguagem portuguesa moderna, e você querer transformar aquela leitura com as suas palavras modernas, você vai ter que vai ter um trabalho muito grande e não vai conseguir. Primeiro, porque existem palavras que não existem mais.
e que mesmo que você lesse, você não ia encontrar o significado delas. Então por isso que existem coisas que muitas das vezes nós olhamos, mas isso está escrito aqui assim, ali está escrito assado. É porque, irmão, você tem que entender a linguística, você tem que procurar entender que não é só no Brasil que tem Bíblia. Tem a Bíblia hebraica, tem a Bíblia judaica, tem a Bíblia, enfim, King James revisada, tem outra King James, tem várias Bíblias. E entende, irmão, que em alguma delas, algumas coisas que nós falamos em português não tem significado. Em algumas coisas que elas falam para nós no hebraico, nós não vamos entender. Mesmo que haja um tradutor, ele vai ter que ter, irmão, uma guia muito grande para colocar aquilo dentro do contexto, porque não é fácil. Teria que ser, irmão, só um anjo. Deus não mandou um anjo aqui na terra para escrever a Bíblia, irmão. Quem escreveram foram os homens, copiando textos antigos. Então, se nós queremos procurar defeitos, irmãos, e não olhar o contexto, então nós não vamos crer mais em nada. Mas aquele que crê em Jesus Cristo, ele olha com a ótica de Jesus Cristo. Olhando com a ótica de Jesus Cristo, ele vê através do amor. Olhando através do amor, ele consegue decifrar aquilo que é de Deus e o que não é. Porque o amor tudo justifica. Quando não há amor, você logo percebe, não é Deus. Quando há arrogância, orgulho, ambição, soberba, exclusivismo, desprezo pelo mais pobre, etc, etc, irmão, você já vai ver que não é Cristo. Não precisa muita coisa para você decifrar o ponto principal da Escritura Sagrada, que é Jesus Cristo, que é a salvação, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quem ama a Deus sobre todas as coisas vai guardar os mandamentos, porque ama a Deus. Quem ama o próximo como a si mesmo vai cuidar de tudo para tratar os outros bem, porque ele quer ser tratado bem. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Isso não é para atacar ninguém. Então, eu não sou contra críticos e também não sou contra aqueles que fazem comentários que dizem que não creem em nada, que não está ligado em nada. Não tem problema, eu estou ligado em Jesus Cristo, creio que você também esteja. E se não fosse assim, Deus não teria colocado aqui na palavra de Deus que Paulo levantou anciães, presbíteros, diáconos e etc, etc. Se alguém se corrompe, olha, irmão, está escrito lá que aquele que construiu o seu edifício na palha, o seu edifício será provado pelo fogo. E aquele que construiu com ouro, o seu edifício será provado pelo fogo. Que cada um saiba edificar o seu edifício. E a salvação nossa não depende do outro. Depende de nós em Cristo Jesus. E o selo do Espírito Santo nós já recebemos, quando recebemos a Cristo. Porém, a linguagem dos anjos, isso Deus dá a quem Ele quer, como outros dons que serão manifestos segundo a vontade de Deus. E Deus há de manifestar em nós o amor, a compreensão, o entendimento, a luz, para que em tudo, irmãos, nós não sejamos, não vamos atacar. Porque atacar, irmãos, não resolve nada. Nós temos que estar debaixo do escudo do Senhor. Quando o Senhor nos manda atacar, aí não somos nós que atacamos. Quantas vezes eu falo coisas aqui que atacam algumas pessoas, até mesmo sem citar nomes. Mas esse ataque que eu faço, irmãos, não é para prejudicar. É como se fosse eu querer dar um remédio e a pessoa não quiser tomar, eu faço a pessoa tomar o remédio, porque senão ela vai morrer. É como uma criança que tem que tomar lá uma medicação com uma picada, e ela não quer tomar, mas eu sei que se ela não tomar, ela vai pegar sarampo, se ela não tomar, ela vai ter paralisia infantil, se ela não tomar, ela vai criar uma enfermidade que ela precisa tomar aquele antídoto, enfim. Eu tenho que fazer a minha parte. Agora, não estou falando dessa pandemia que está aí, estou falando em outro assunto, entende, irmão? Vamos entender.
Se eu estou apregoando a palavra e ela parece amarga, ela no seu ventre vai ser doce. Por isso, irmão, irmã, nunca se deixe levar por alguém que te condena, por alguém que te joga fora, por alguém que diz que você não tem mais a salvação. Mas entrega o teu caminho ao Senhor, porque sempre haverá salvação para aquele que crer em Jesus Cristo e que se humilha na presença dele. Eu amo você em Cristo Jesus. Deus que te abençoe e te guarde. Perdoe que o vídeo ficou um pouco longo, mas eu creio que é para a edificação de todos. Você já tem o selo do Espírito Santo. E os demais dons, por certo, no tempo certo, que Deus quiser manifestar, Ele manifesta. E se não quiser, o importante é que você já tem Jesus Cristo, o dono e proprietário de todos os dons. Deus seja em eterno glorificado.